dia, boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil. Podcast Bastidores da Vitória entrando no ar. Hoje vamos falar de política. Aquilo que diz respeito ao bem público, a vida em comum da sociedade, as regras, leis e normas de conduta da vida do povo em geral. Eu sou Sérgio Zimmermann, arquiteto e consultor. Olá, me chamo Martina Rodrigues, sou advogada e consultora. Nosso convidado de hoje é ex-jogador do Grêmio Futebol Porto-Alegrense, além de diversos outros clubes. Foi treinador e em 2000 elegeu-se vereador de Porto Alegre. Em 2006 e 2010 foi deputado estadual. Em 2015 concorreu a vice-governador. E hoje cumpre seu 4º mandato de vereador em Porto Alegre, presidindo a Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Segurança Urbana. Bem-vindo ao programa Cassiá Carpes. Tudo bem? Um abraço para vocês aí, principalmente. Estou te conhecendo hoje, mas o Sérgio já é conhecido de longas datas, aí trabalhamos juntos no governo Fogaça, por sinal, um grande governo do Fogaça, e é um prazer estar aqui com vocês. Estou à plena disposição das perguntas que vocês fizerem, tanto de política como de futebol, se quiser. Futebol fica só com o Sérgio, porque daí realmente eu vou ficar devendo. Pô, mas que gremista falhou? Eu sou gremista, mas assim, não entendo. Bem, eu queria começar perguntando assim, né? Como é que tem sido essa vida parlamentar, né, nesses dias de tanta polarização, que parece mais importante as narrativas do que verdadeiramente a verdade, né? Como é que é isso hoje? Bom, em primeiro lugar, Sérgio, eu entrei na política porque eu gosto da política, tá? Da boa política. Mas eu te confesso que esse ambiente desse momento não é o ambiente apropriado para mim. Eu fujo um pouco desse contexto, tá? Por mais que eu tenha posição, quero externá-la aqui, porque sempre fui claro, eu votei no Bolsonaro. Agora, fanático não. Até porque eu criticava lá atrás o fanatismo do PT e hoje existe 2 fanatismos. Então, me parece que nós temos que ter coerência. Então, eu tento fazer a boa política, misturar as questões, porque eu sou daquele, tipo Santo Tomé. Eu gosto de ver para crer, tá? Então, eu não me meto em assuntos que eu não tenho a certeza que ele é verdadeiro, tá? Que hoje o fake news é muito grande. Eu procuro me basear mais na parte política de opinião e de ação sobre análise de projetos, tá? Mas no momento que a gente fugir disso e for para ofende aquele, ofende esse, ofende a ela, e assim, tu perde um pouquinho desse conceito. Embora nós saibamos nesse momento que existe, né, aí essa questão dos extremos, que faz essa briga, está muito polarizado, e vai continuar na eleição. Então a gente está tentando fugir um pouco disso, embora não perca a coerência. Sim. Eu sou de centro para a direita, votei no Bolsonaro, mas eu entendo que às vezes há também exageros de ambas as partes, a qual eu não quero estar nesse exagero. Eu quero trabalhar com a razão e não com a emoção. Porque às vezes tu tem que balizar, informando e dando opinião naquilo que é verdade. Eu nasci num mundo que o que eu penso eu falo. Eu não posso pensar uma coisa e dizer outra. Desvirtuar da verdade. Então, naturalmente, esse é o meu princípio básico que me levou à política, a ser, como vocês disseram aí, 4 vezes vereador e 2 vezes deputado. Secretário de obras junto contigo. Isso. Fizemos aí a 3ª perimetral, maior obra de Porto Alegre até hoje, tá? Transpassa toda a cidade. É verdade. Então, a gente aprendeu fazendo as coisas, né? Não propondo coisa que não existe. Às vezes o político se perde que ele acha que pode tudo. O político não pode tudo. Eu tenho ideia muito séria e muito sensata do que eu posso fazer, tá? O político não pode estar dizendo que faz tudo porque não há. Tem as prerrogativas, tem o respeito, tem a ética. Tudo isso eu trabalho com isso. A prova está que eu estou há 20 anos na política, né, e não tenho isso aqui contra mim. Por quê? Porque eu faço aquilo que é possível. E, modéstia à parte, faço bem feito. Que legal. E como um vereador representa a comunidade que o elegeu? O senhor representa só quem o elegeu ou o senhor representa Porto Alegre? Não, até muito boa pergunta. Às vezes perguntam, o bairro tal. Em primeiro lugar, eu não sou conselheiro tutelar.
Eu digo, quer concorrer, concorra, conselheiro tutelar. Eu sou vereador da cidade. Qualquer bairro que a gente puder ajudar e a comunidade, né? Porque existe uma confusão, às vezes, da comunidade. Ela acha que o vereador pode, por exemplo, e aí vem as mentiras da eleição, Sim. fazer um posto de saúde. Não, isso é do executivo. Então, uma coisa que eu sempre aprendi, desde o futebol, as regras do jogo. Tu tem que saber. Tá? A maioria dos políticos, conversar sobre político, eles não sabem as regras do jogo. Comete erros infantis porque acha que o político pode tudo. Sim, eles não sabem as atribuições do seu cargo, né? Então, as minhas prerrogativas eu sei. Agora, eu tenho que ter a coragem e a verdade de dizer quais as prerrogativas que é do executivo. Sim. Porque o que nós estamos indo para uma eleição? Vai chegar muita gente no bairro teu, do Sérgio, no meu, no outro, e vai começar a dizer lá que aqui eu vou fazer isso, aqui eu vou fazer aquilo. Que não são, muitas vezes, na maioria das vezes, prerrogativa do vereador. O vereador é um legislador. Ele fiscaliza o executivo, ajuda o executivo, cobra do executivo, mas ele tem as suas prerrogativas. Tá? Tem as leis que são nossas, que nós temos prerrogativa, mas tem leis que são prerrogativas do prefeito, ou seja, do executivo. Então, isso é importante. Tem muita gente... Nós vivemos no Brasil, Sérgio, e vocês entendam, o Brasil faz muitas leis, mas a maioria não são regulamentadas. Sim. Existe, para quem está nos ouvindo, a lei é elaborada por nós, votada na Câmara, mas ela tem que, assim mesmo, né, ser sancionada pela Câmara, depois sancionada pelo prefeito e ainda regulamentada pelo prefeito. Se ela não for regulamentada, essa lei é vazia. E isso acontece muito no Brasil. Nós temos... E o cidadão tem essa cultura. Eu preciso de uma lei, eu quero uma lei. A lei não vai fazer tudo. E muitas vezes não vai ser regulamentada. Aí nós ficamos enganados. Eu fiz a lei, está lá a lei. Não, a lei tu tem que fiscalizar, tu tem que ver se ela entrou em vigor, tá? Se ela foi sancionada, foi elaborada, foi regulamentada. Como é que funciona? O prefeito é uma pessoa ali, o símbolo da prefeitura, o símbolo maior. Mas... qual a secretaria que vai regulamentar essa lei? O assunto pertinente a esta ou aquela secretaria. É ela que regulamenta, tá? Conforme a lei, e pode ali fazer uma regulamentação que seja boa para a sociedade, na fiscalização, na obrigação e assim por diante. Então, é importante nós ter esse domínio. Às vezes o político se agarra num discurso a qual ele diz que pode tudo, quando na realidade ele não pode. E aí o cidadão fica iludido. Eu falei com o vereador, falei com o deputado. Tudo é legislador, não é executor. Inclusive, há vício de origem, que nós chamamos. Né? Às vezes, na Câmara tem uma lei lá. Sim, mas aí eu digo para o vereador, o amigo quer, quem sabe, botar o nomezinho dele, só que tu não tem essa prerrogativa. É do prefeito, não é a sua. Tu vai obrigar que o prefeito faça isso ou aquilo. Não pode. Então, são coisas das suas prerrogativas, que a maioria dos políticos, infelizmente, não quer aprender, achando, volto a frisar, que ele pode tudo. E esse é o grande problema do Brasil. É cultural, política cultural. Vereador, como é que... Nós estamos aí às vésperas de um período eleitoral de novo municipal, né? Como é que o vereador sente assim, esse atual momento político em Porto Alegre? Aí? Como é que está se desenrolando isso? O que podemos esperar aí nesse movimento aí? Eu aproveito a oportunidade para dizer que muito cuidado quem está ouvindo as coisas da política para esse ano. Vai ter muita mentira, vai ter muita ameaça, vai ter tentar prejudicar o adversário. Tá? Então, muito cuidado, porque a eleição nem começou ainda, mas já há indícios de que querem atacar este ou aquele. Tá? Então, na realidade, nós vamos ter um pleito polarizado, um pleito que os lados opostos vão estar muito nervosos. Vai ser uma eleição difícil para ambos os lados, a polarização é muito grande. Tá? Porto Alegre tem uma tradição histórica do passado de centro para a esquerda, tá? E a direita cresceu bastante, então nós vamos sentir na polarização, às vezes, muitas ameaças, muita mentira, e o povo quer saber o que vai resolver.
Não o que vão dizer para ele que vai resolver e não vai resolver nunca. Então, eu acho que nós vamos ter uma eleição polarizada e com muitas ameaças e até prejuízo, onde faz, ao mesmo tempo que condiciona alguém a votar, também faz com que muitos não votem. Sim. É o que tem acontecido muito fortemente no Brasil. Sempre que tu polariza as coisas, tem uma camada da sociedade que não gosta do tipo de ataque contra o adversário. E acaba, eu vou para a praia, não vou votar. Mas normalmente quem faz isso de se omitir é o pessoal da direita, né? E aí depois e acaba reclama. perdendo a eleição e depois fica bravo. Depois fica bravo. Então, isso é verdade. Tá? Mas estou alertando. Tá? Se não ficar em Porto Alegre, é o outro lado. Então, não adianta as pessoas disserem assim, eu não quero votar, não gosto de votar. Mas na hora de cobrar, o cidadão cobra. Claro. E se ele não votar, ele vem com toda a arrogância, muitas vezes, dizendo que eu quero isso, quero aquilo. Não. E outro detalhe, o voto não é obrigado no Brasil. Paga R$3. Isso não é obrigação. Entende? Claro que a gente tem que discutir o sistema político. Eu, por exemplo, acho que nós poderíamos, tá, ter voto avulso, sem partido político. Mas não sou eu que vou mudar isso. Tá? Sim, candidatura avulsa. Eu não sou dos únicos que pensa isso. Tem muita gente que pensa isso. Mas isso quem decide é o Parlamento, a Câmara Federal, o Senado, tá, que são as classes maiores que dominam esse país. E tu sabe que aí tem muitas alternâncias de que se nós não obrigar o voto, não vai ninguém votar. Vai dar na mesma, ou seja, vai quem se interessa, quem quer ver um Brasil bem, um Porto Alegre bem. Olha, se o outro perdeu, eu sou prejudicado. Quem está no ambos os lados tem que ter importância. Ó, se eu não quero que o outro assuma, eu tenho que votar. Sim. Tá? E aí eu quero aqui fazer uma crítica. O muito rico, eu não dependo da política, não vou votar. Mas se fizer uma reunião do presidente da República ali na Fiega, estão tudo lá pedindo dinheiro. É verdade. Para o governo federal. Não foi com o Lula, não foi com o Bolsonaro, foi com todos. Certo. Essa é a verdade. Eu não gosto de política, não voto. Mas se fizer uma reunião lá e dizer que vão dar financiamento lá, subsídio para tá, o grande empresário está lá. Tá? Então, e aquele mais pobre lá acha que a política não resolve. Não resolve, o posto de saúde é devido à política, né? A educação é devido à política, tudo é regido através da política. Mas, claro, da boa política. As pessoas têm que saber diferenciar o que é o mau político e o bom político. Existe coerência, caráter. Mas o político não veio de Marte, veio do meio da sociedade. Quem escolhe é lá o cidadão. No fim, ele escolhe. O cara é meu amigo aqui e tal, vou escolher ele, que ele é aqui do bairro, porque ele é bom. Aí dá o poder para ele, vai para a Câmara, cadê ele? Sumiu de lá e o detalhe não faz mais nada. E continua mentindo. Ou o cara é bandido, ladrão, safado, sem vergonha. É verdade. Imagina o safado sem vergonha, sem caráter, com a prerrogativa de vereador, de deputado. Aí é um estrago geral na política e na sociedade. Então, faço essa crítica sim, de informação de que nós não viemos de Marte. Tá? Cada um defende. Então, eu defendo o meu patrimônio. Eu não posso mentir e eu puxei muito meu pai. Tá? Eu sou o filho mais novo, meu pai nunca me deu nada, mas ele nos deu o caminho. Cuida com quem anda, etc. Aquilo que os nossos pais diziam muito assim, né? Então, o pai meu se preocupava mais com os que estavam ao lado do que o que não estava lá, que era eu, que era o mais novo. Tá? Porque eu sempre fui independente. Entende? E a gente tem que saber o que é certo. Se a gente não souber o que é certo e o que é errado, tu se mete até numa empresa que tu inventa de comprar e ela já está quebrada. É verdade. É fria, como se diz. Então, o caráter e a idoneidade é fundamental na política. Coisa que é difícil, claro, de separar o joio do trigo. Claro. Mas tu tem que começar a saber o que aquela pessoa fala de verdade, o que ela mente, o que ela faz, o que ela deixou de fazer, por que ela quer política, com outros interesses, às vezes. É complicado. Vereador, e essa, vamos dizer assim, o quadro não está bem definido ainda, né? Existem algumas escaramuças aí, está na hora das escaramuças, vamos dizer assim.
Mas, vamos dizer assim, tem se sinalizado assim, uma divisão da direita, né? Parece que vai ter vários candidatos da direita. Será que essa estratégia... eu digo direita, mas na verdade não é direita, é esse pessoal mais à direita, vamos dizer assim, né? Às vezes são demais, né? Hã? Talvez. Mas eu concordo Tu contigo. vê que eu sinto assim que parece que tem um trabalho de separar a direita, né? Para enfrentar a esquerda que está unida. Quer dizer, A esquerda sempre sai unida. A esquerda, ela briga dentro do diretório, dentro do partido, mas quando lança será que candidatura, ela se unida. estou errado ou estou certo? Está certo. A esquerda que está hoje unida é a esquerda que se separou lá atrás. Sim, PSOL, PCdoB, etc. Então, tudo era um. Brigaram, sim, mas na hora de decidir, Não é? estão juntos. certo. Divergem em muitas coisas. Só o que está querendo acontecer agora, o que tu puxou, está começando em Porto Alegre, é nós perdermos o rumo de ganhar a eleição. Sem conversar. O que já aconteceu com o vice-prefeito aí se retirando. Hoje tem notícia de que o PL ele mesmo está brigando internamente. Então, o maior partido tem que dar exemplo. O maior partido não pode trazer a cisânia de dividir de centro para a direita. É verdade. Tem tudo para começar a acontecer isso. Tomara que não aconteça. Mas aí tem que ter políticos de alto nível que entendam não no lado pessoal. Sim. E sim, olha, eu tenho uma responsabilidade de colocar a direita nos seus eixos e unir todos para nós ganhar a eleição. Que é o que a sociedade que vota nesses quer. Exatamente. É um projeto para a cidade, não um projeto pessoal para o político, né? Sim, tem gente aí que eu até vejo, mas esse deputado aí, ele está louco para ser prefeito. Não, mas ele pode ser governador na próxima. Sim. Não tem problema. Claro. Aguarda, é lá que ele está. Se tem prestígio, vai governador. Claro. Mas, às vezes, ele entrar erradamente no momento, escolhendo, eu quero ser. Quando ele já está até... Estou citando deputado, como poderia ser qualquer um. Tá? Então, o PL, por exemplo, eu entendo que o espaço é deles. É um grande partido. Tá? O vice era desse partido. Se o vice não quer, eu sou daqueles que apoiam o Melo e que estou lá, e que eu entendo do PL deve sair o vice ou a vice. Para manter isso aí, calmar, porque eu acredito, pela vaidade que eu conheço de alguns políticos na Câmara ou dos partidos, que já estão lá lançando nome lá. Já deve ter uns 3 ou 4 nomes lá de vários partidos para ser vice. Isso não é hora. Não é verdade. Não é a pessoa, é o projeto de direita que deve estabelecer um patamar de, nós temos condições de ganhar com essa dupla. Exatamente. Mas quando um partido entra, o outro sai, que lógica é essa? Nenhuma. Não pode ser assim. Nenhuma lógica. Ao contrário. Se tu tem 11 partidos, fica com os 11. Claro que vai ter alguns casos específicos que alguém vai querer lançar a candidatura própria, porque tem todo o direito. Se tem, lança. Mas não fica assim, né, jogando, se não me derem isso, eu vou para o outro lado. Se não me derem a vice, eu vou para o outro. Então, esse aspecto é fundamental. Eu acho que a direita tem que... eu acho que vou aqui citar um nome com muita coragem. O Coronel Zucco tem a responsabilidade de unir a direita. Sempre o maior partido. Sim. Nós convivemos juntos na política. É verdade. Aquele que tem que comandar o processo de união. Claro. No momento que ele começa a trazer a cisão, dividir, aí não tem jeito mais. Ele vai para um lado, outros vão ficar um pouco com eles, outros com o outro lado, e assim se dividiram, perderam a eleição. É verdade. Lamentavelmente. Mas enquanto o vereador toma um cafezinho da nossa parceira que era o café, vou passar um abraço especial para o Leônidas de Aracaju, em Sergipe, a Gladys de Ponta Grossa, no Paraná, o Hélio de Santo Tomé das Letras, Minas Gerais. Obrigada, pessoal. Aproveito para os agradecimentos aos nossos parceiros, SBS Engenharia Limitada, solidez que inspira confiança, grandes obras, grandes realizações, Facas Dom Cássio Selaimen, facas com alma, use com orgulho e guarde por gerações. Salvia Test Food, Quero Café e todos vocês, colaboradores, através do nosso QR Code. Mas voltando então, vereador, quais os principais desafios enfrentados na vereança ou
Algum que o senhor lembra, assim, que o senhor tenha enfrentado, que o senhor possa exemplificar para nós? Não, o desafio mais enfrentado foi a minha transformação. Sair do futebol, que eu estava em sucesso, ganhando muito dinheiro, e ir para a política. Mas as pessoas não pensavam nisso. Tá? Pensavam o seguinte: o que o Cassiá entende de política se ele é do futebol? Entende? Não se preocupava que eu ganhava muito e ia ganhar menos. Se preocupava o que o Cassiá entende de política, que ele trabalhou em futebol. É verdade. Só que eu sou da terra dos presidentes, São Borja. Sempre gostei de política, mas não podia fazer enquanto eu era atleta. Foi a minha atividade. Eu jogava e estudava. Tá? Venci no esporte, mas isso não tirava. Eu fui um dos únicos políticos do esporte que fiz carreira solo. O Odônio, você sabia, tinha o Grêmio no peito dele, né? O Derlei tem até hoje. O Záquia tinha do Inter, vários, né? Tinha o do Grêmio e do Inter. Se elegeu o Sadi, se elegeu o Paulo Lubumba pelo Grêmio, o Joãozinho pelo Grêmio, né? Elton pelo Inter. Isso está na história, né? Mas eu procurei, naquele momento, fazer tipo uma carreira solo. E eu acho que eu acertei, né? Porque tem uma coisa que eu gosto muito e sempre foi o meu perfil: ser independente. Até de partido político, eu sou muito brigão dentro do partido por ser independente. Quando eu não concordo com uma questão que eu acho errado no partido, eu entro para a briga dentro do partido. Tá? Isso assim foi no velho PTB do Zambiás, nós brigávamos muito, fui presidente 2 vezes, tá? Às vezes para salvar a pátria, como você diz. Tá? Não me arrependo de ter saído, porque o partido, depois que eu saí, eu fui o primeiro a sair. Eu senti algumas coisas erradas e saí. E a prova está que o partido se extinguiu. Então eu estava certo. Então, nesse momento tem janela. Eu quero explicar para o telespectador que a janela é para isso. É para que aqueles que não estão bem no partido possam se transferir para outra agremiação. E eu fiz novamente contrariando a lógica. Eu saí de um grande partido para um pequeno partido. Para começar, quem sabe, tudo de novo. Com uma deputada Anne Ortiz, que é jovem, eu com a minha experiência poder protegê-la, acho ela uma excelente parlamentar, está fazendo um grande trabalho. Então nós temos que dar ensinamento, apoio, tá? Companhia, segurança para fazer a boa política. Então, na realidade, esse é o aspecto do político. Ele tem que ter caráter. E, às vezes, vocês conhecem muita gente. Quando tu dá poder, ele se atrapalha. Não. Isso é do cidadão. Quer conhecer alguém, dá a caneta para ele, né? Exatamente. Então, naturalmente, eu perdi dinheiro, mas não me arrependo nada. Eu ganhava muito como treinador. Todo o patrimônio que eu tenho. Quando eu entrei na política, eu tinha 14 imóveis. Eu tenho 3. É bom o Sérgio aqui, que já esteve na política, saber. O bom político não ganha dinheiro com a política. Ao contrário, ele perde. Muito, é verdade. Inclusive, quero contar um fato para vocês. Foi o ano retrasado. Eu estava chegando do plenário ao meu gabinete e o pessoal tudo apavorado. Mas o que houve? Aí entrou uma denúncia contra ti que tu enriqueceu ilicitamente. Eu dei risada. Sabe o que aconteceu? Uma pessoa ele vem há anos tentando buscar alguma coisa e não acha. Ele pegou meu CPF e rastreou, e é verdade, eu tinha 14 imóveis, e achou que eu tinha os 14 imóveis. Foi para o Ministério Público. O Ministério Público mandou para a Câmara. Tá? Eu tive que ir em todos os cartórios, aqui no centro, que a maioria está no centro, pedir em São Borja todas as negativas dos meus patrimônios. A maioria já tinha vendido, já tinha perdido, mas tive que fazer isso. Mas aí, agora uma crítica. Respondi ao Ministério Público, até hoje o Ministério Público não me respondeu. Arquivou e não me respondeu. Veja como é que as coisas. Se eu tivesse culpa, o vereador Cassiá enriqueceu ilicitamente. Mas como me defendi, comprovei que era uma mentira, prova está que o cara sumiu. Eu até queria entrar na justiça contra essa pessoa. Tá? Mas ela sumiu. Deveria. Tem que entrar. Então, isso foi até uma grande prova de fogo, né?
tu passar por tudo isso, mas isso faz parte da política. Quem está na política tem que estar se cuidando, tem que prestar conta, tem que fazer a coisa certa e nessas horas ter a capacidade de ir lá e mostrar, ó, tá aqui, ó. Tá? O que eu tinha, o que eu tenho. Eu tinha 14, mas eu tenho 3. Só que o cara se enganou. Ele achou que eu tinha os 14, que eu conquistei na política. Eu não conquistei nada político. Tudo que eu tenho é do futebol. Como bom atleta, como bom treinador, né, que eu fui vencedor, modesta parte. Sim. E vim de longe, olha, quando é que vai vir um jogador do interior hoje, com 23 anos, como eu vim, para a dupla Grenal, naquela época? Naquela época vinha porque eu era dedicado. Eu sou oriundo da prática esportiva nas escolas. Foi que me forjou como atleta, foi a escola que nós tínhamos, e faz muita falta hoje, a prática esportiva. Vereador, como é que um vereador pode fiscalizar o Poder Executivo, garantindo transparência, gestão pública e promover ainda o desenvolvimento econômico e social do município? Bom, ele tem algumas prerrogativas que é solicitar informação. Tá? Quando ele tem qualquer dúvida na cidade, por exemplo, o cidadão, às vezes ele tem, eu acho que ele faz certo, tá? Ele não tem, às vezes se acha mais fragilizado que o vereador e não quer entrar ele na justiça, não quer ele acusar. Então ele quer que o vereador, já que está dentro do sistema legislativo, e essa é uma das tarefas fundamentais, que ele fiscalize a ação de uma secretaria no bairro. Fizeram obra lá, mas aquela obra não corresponde à expectativa da sociedade, não vai dar certo. Quem é que autorizou? Tá? Então, acho que o vereador aí começa a fazer, né? Ele não tem como acusar, mas ele pode, né, levar esse assunto para a prefeitura. Ele passa a ser um fiscal. O grande problema, e tu sabe, tu passou dentro, é que todo o funcionário né, que é colocado numa secretaria são pessoas da sociedade. Uns são mais líderes, outros são menos líderes, outros fazem, outros não fazem. Então, o que mais o cidadão cobra hoje, que eu sinto na rua, são obras mal feitas na sua região. E aí vem aquela questão da terceirização. E hoje até falo em parceirização. Tá? Eu entendo que a prefeitura não poderia fazer mais porque não tem condições. Tá? Porque foi inchando a máquina, o pessoal vai se aposentando e vai inchando a máquina. Tá? Mas pode exigir, no meu entender, de terceirizados ou de parceirizados, um know-how melhor. Tá? E a prefeitura pode, se não faz, fiscaliza. Por exemplo, nossa secretaria, tá? Os que ficaram, que são os cargos, são funcionários de alto nível que conseguiram ficar, gostar e cobrar bastante até do executivo, se eu vou lá fazer, vou fiscalizar. Tá? Fiscalizar nesse momento das terceirizadas e das parceirizadas, para que eles façam um serviço idêntico ao que faria uma secretaria do município, que faz o serviço. Então, temos muitos problemas na cidade, mas entendo que porque essas terceirizadas ou parceirizadas não têm know-how para fazer aquilo, é um processo que começou, até para deixar bem claro aqui, a terceirização começou com o governo do PT, em Porto Alegre. Sim. Que todo mundo dizia que iam estatizar, não, eles conseguiram trazer a terceirizada para o processo. Tá? E eu não sou contra a terceirizada, agora tem que ter know-how. Por isso que tem que ser bem fiscalizado, tem que ter um grande diretor do órgão da circunstância, por exemplo, o DEMAI. Tu manda na rua, vai lá, o cara abre um buraco e bota um cavalete lá. A terceirizada que botou. Mas tem que ter uns xerifão assim do DEMAI, isso aí não está bem. Vai ter que abrir e fazer de novo. O asfalto está um monte lá em cima, não está parelho. Os famosos chupões da cidade. Né? Ou isso aqui vai estourar semana que vem de novo. Acontece muito isso. Sim. Então, a fiscalização do órgão da prefeitura é importante. Se ela não faz, ela vai fiscalizar, vai orientar. Até, não estou dizendo que as empresas não têm condições, elas não têm condições de know-how. Elas fazem uma coisa bem, mas outra coisa conforme eles se atrapalham. Porque não tem know-how, tá, para fazer aquilo ali. Mas elas são necessárias devido às circunstâncias. Que a máquina foi inchando, muita gente foi se aposentando.
Tem gente que luta assim, faz concurso, faz concurso. O problema não é o concurso, nós temos que ser sinceros. A mesma coisa que eu critico aqui, que tem o lado bom e o lado ruim, e o político acha que pode tudo, eu também acho que nem todo funcionário que passa no concurso e que vai ficar muitos anos lá são competentes. Quando vê ele, né, passou no concurso, ele entrou para dentro da prefeitura e não quer fazer nada. E acha, não, isso não é meu, isso não é meu. Isso é do ser humano. Eu fui treinador, tinha atleta que não queria correr e o outro queria. A vida é assim, nós não somos iguais. Tá? Por isso que eu sempre digo, nós precisamos, no país, em qualquer atividade, são lideranças. Nós estamos com um problema sério de liderança desde a nossa juventude. Tá? O líder comanda, tá? Ele orienta, ele faz, tá? Enquanto nós temos essa dificuldade. Eu fiquei sabendo essa semana, mais ou menos um levantamento, diz que se tu for na tua empresa querer contratar, aparece 50 pessoas, tu seleciona 10 e olha lá e aproveita 3. Então esse é o problema, a qualidade, né? O compromisso com a causa. E isso traz um problema sério. É o tal do nem estuda, nem trabalha e os pais são culpados. Eu sou de uma geração que 16 anos já trabalhava. Eu me virava. Sim. Então, esse é o grande problema. Então, o ser humano ele não é igual. Mas tu orientar, se tu profissionalizar, se tu tiver um líder para orientar, muitos vão melhorar. Comando. Assim como eu digo, o prefeito não tem como saber tudo que acontece na cidade. Mas e o secretário? Ele tem competência, ele é líder, ele leva o problema para o prefeito, resolve o problema antes de botar o prefeito numa fria. Isso é igual na nossa casa. Quando tu vê, tu contrata lá porque alguém indicou. Tu fica sempre naquela. Quando tu vê, né? E já aconteceu, tenho certeza com você, aconteceu comigo. Aí tu deixa a casa à disposição, quando tu volta, peraí, mas nem começaram ainda. Peraí, mas isso aqui, e esse buraco aqui, quando é que nós vamos fechar aquilo ali? Começa, né? A reforma de uma casa é um exemplo claro. Da sociedade, né? Começa a vazar por tudo que é lado. E às vezes dura uma semana, 15 dias, um mês e começa a aparecer tudo de novo. Então, esse é o detalhe. Tu tem que ter um know-how para fazer uma coisa. Não se meta a fazer uma coisa que tu não sabe fazer, aonde o profissional, por isso está dito, profissional, ele se especializou. E automaticamente nós temos que dar uma força. Eu acho que isso é uma questão muito cultural do nosso Brasil. Achar que todo mundo pode fazer isso, fazer aquilo, o tal de puxadinho, ajeita ali, puxa para cá, uma hora vai estourar. Então, o que falta nas prefeituras, no meu entender, e um problema sério da política, eu digo aqui com a maior tranquilidade. Os partidos passam para a prefeitura, CCs, para comandar um órgão, para comandar um departamento, não tem competência. É um cargo político só. Tudo bem, cargo político, mas ele tem que ter competência. O Zimmermann trabalhou e sabe. Quando vê o prefeito lá, quem é que vocês botaram aqui o partido tal? Botou o João. Aí tu vai cuidar do trabalho do João, tá, mas o João nem veio hoje. Aí ele aparece amanhã, tá, mas peraí, ele não está comandando? Aí o funcionário, imagina o funcionário do quadro, vê um preguiçoso que vai para dentro da prefeitura e não comanda. Eu tenho experiência. Quando o funcionário da casa, ele começa numa linguagem assim, bem simples, ele começa a pescar. Vamos ver como é que esse CC vai se comportar. Quando ele gosta de CC, ele ajuda o CC, os dois trabalham juntos e ganha muita coisa. Ganha o prefeito, ganha a cidade. Agora, quando ele pega e bota alguém para comandar, que não comanda e não trabalha, isso arrasa o ambiente de trabalho daquela instituição. Não se engane. O do quadro exige muito do CC. Ele tem que ter a confiança do CC e o CC tem que ter a confiança do quadro. Às vezes tem mau funcionário com concurso público e tem mau funcionário também da terceirizada. Isso é uma equação muito difícil de confiança, de respeito e de comprometimento com a causa. Isso, o cidadão hoje perdeu um pouquinho esse comprometimento. Mas, vereador, são responsabilidades, né, de um vereador a elaboração, a discussão, a votação dos projetos para o município. Então, qual a importância do diálogo entre o vereador
e a sociedade para conseguir implementar? Muito importante. Inclusive, às vezes, informar a comunidade o que ela tem de força. Tá? Às vezes a comunidade acha que o vereador pode tudo, mas muitas vezes, junto com o vereador, ela pode muito. Sim. Por exemplo, tu quer fazer uma obrinha lá. Eu me lembro de um caso, fui secretário de obra, cheguei num bairro lá e eu tinha que fazer uma obra para eles lá. Estava definido, estava no orçamento. E aí eles começaram a brigar, Zé. Começaram a brigar. Mas o que vocês estão brigando? Se eu vou dar obra para vocês, qual é o problema? Não, é que nós queremos aqui e outro quer lá. Aí eu digo, vamos fazer o seguinte, eu quero dar obra para vocês e vamos fazer. Agora só o seguinte, vocês têm que decidir aonde que eu vou colocar essa obra para vocês. Fui embora, dali uns 10 dias me chamaram lá. Acordamos aqui. Então a comunidade tem que estar junta com o vereador, junta com o secretário. Tá? Não adianta deixar acontecer uma coisa e depois reclamar. Pô, botaram lá, não me falaram comigo. A comunidade unida consegue muita coisa. Hoje o prefeito Melo, né, fez um projeto que eu acho simples, mas muito bom, que são os prefeitos de praça. Sim. E prefeita de praça. Bem interessante. Já conhecendo o perfil, com a maior tranquilidade falo. Tem uns que não dão, não conseguem, e tem outros que são muito bons. Ajuda a prefeitura, parece que aquela praça é deles. Até são tão chato que parece que a praça é patrimônio deles. Mas tem que ser chato. O que pode fazer? Quando vê, jogavam lixo na praça, quando vê, quebrava os brinquedos, quebravam isso, né? Às vezes tinha um campinho de futebol, quebrava as traves, para os outros não jogar. Aí, e outra, às vezes tem um vizinho que não quer ver gritaria de criança. Peraí, vocês querem um drogado ou querem as crianças ali praticando um esporte? Vai morar no mato, né? Pelo amor de Deus. Eu me lembro ali, na frente fui presidente da Fundergs, e o SET aqui, que é maravilhoso, ali, a gente deixou bonitinho, até hoje está ali a comunidade. E aí, quando veio a interdição do Ministério Público de uma quadra das crianças que jogavam ali. Mas interdição como? Não, é que tem uma senhora ali do prédio que fica atrás que não aguenta o grito das crianças. Aí eu peguei disso pro promotor. Quem sabe ela leva uns traficantes para frente da casa dela, que é melhor. Com certeza. Não aceita grito de criança que está praticando esporte, que está jogando. Então, às vezes, uma coisa que é muito importante eu dizer aqui, como secretário, senti isso na pele. Quem reclama do cidadão é o próprio cidadão. Com certeza. Se tiver um galho... E quem reclama é aquele que não faz nada. É só para brigar. Exatamente. Se ele olhou... Se um dia o vizinho olhou meio atravessado para ele, ele fica esperando a oportunidade para brigar com o vizinho. Perfeito. A árvore tem um galho para dentro do vizinho, não vai cair nunca, está lá. O galho da árvore a árvore é de todos, né? Mas está dentro de um e o galho está no pátio do outro. Sim. É verdade. Eles vão para a justiça, inclusive, para brigar por causa de um galho de árvore. E está no, no Código Civil, né? Pode podar o galho. Se o outro não quer tirar para não entrar no terreno do vizinho, autoriza a pessoa. É bem isso. Então, tem muita coisa que o cidadão tem força, mas ele às vezes prefere brigar. Tem coisa que também o executivo não faz por birra, por incompetência, é verdade, tá? E que pode se resolver. Então, veja que o diálogo, o bom senso é a melhor coisa. Uma coisa a comunidade não pode perder, é a sua obra, a sua limpeza, né? O seu comparecimento como comunidade. Eu, sempre que tenho obra um pouco complexa, eu faço o seguinte, vamos fazer o seguinte, eu quero ajudar vocês, mas vamos fazer um abaixo-assinado. Eu quero estar com a força de vocês junto comigo. Eu sou vereador, mas não sou prefeito. Eu não posso chegar lá e dizer, eu quero a obra lá na comunidade X. Mas vocês fazendo um abaixo-assinado junto comigo, eu sou poderoso. Não. Eu tenho o respaldo da comunidade. Então a comunidade não sabe muitas vezes a força que tem, porque ela se divide, ela não se une. Então tem muita coisa simples, fácil de fazer numa região, mas a incomodação faz o executivo recuar. Porque chega lá a comunidade, não, o professor não vai fazer isso aqui. Nós não vamos deixar. Aí vem outro lá, não, mas tem que fazer. Aí fica aquela briga. Tem gente que vai para o Ministério Público, tá? Muitas vezes, para resolver uma questão que é pessoal, que é simples de resolver, através do bom senso. Então, estou aqui como parlamentar dizendo que tem coisas boas, tem coisas ruins, nós temos que enfrentar, mas a gente não pode mentir para o cidadão. Eu vou fazer, eu vou resolver.
Não, eu não sou executivo, mas juntos nós podemos resolver. Quem sabe não é aqui, é ali. Quem sabe não é desse jeito, um pouquinho de outro jeito e vai sair. Tá? Senão tu revolta a comunidade e não sai nada, perde todo mundo. Mas é que a gente ainda tem muitas pessoas na sociedade que votam no vereador, não lembro nem o nome depois do vereador que votou, Verdade. né? E ficam reclamando ao invés de realmente tomar uma atitude, né? Dá para fazer muita coisa junto com a comunidade. Às vezes ontem mesmo no centro, tem um problema lá no meu bairro. Tá, mas cadê a comunidade? Cadê a associação? Mas eu não gosto do cara lá, eu não vou nem pedir para ele. Já começa a não. Peraí, mas como é que eu vou lá se tu não gosta do cara, o cara não gosta de ti? Eu vou lá fazer uma coisa que eu não conheço, que a comunidade que tem que dizer. Mas faz o seguinte, procura alguém interessado, faça uma abaixo-assinado, eu vou lá, oriento tudo. O vereador tem que orientar e se aproximar da sociedade. Se ele for lá para prometer e induzir o erro numa obra, às vezes, que não vai dar certo, mas que o erário público vai gastar, perde todo mundo. Vereador, quais são os critérios utilizados pelos vereadores, né, para decidir sobre a destinação dos recursos públicos? Como as emendas orçamentárias, como é que chama? Orçamento impositivo, que chama, né? Isso, emendas impositivas. Muito boa pergunta. Nós, em Porto Alegre, aqui eu sei como funciona e ela veio bem. A prova está que eu tinha tanta desconfiança que eu fui o único vereador que no primeiro ano foi colocada no governo Marquesan, eu fui o único vereador que não fiz nenhuma emenda. Porque eu estranhei no início, vinha todo mundo, pedia para mim, pedia para ti, pedia para ela, uma confusão. Era uma romaria, vamos dizer assim. Né? Eu digo, olha, alguma coisa está errada. Aí depois nós reformulamos e eu acho que é boa. Como é que ela funciona a emenda impositiva? 50% para a saúde e 50% para entidades que têm parceria com a prefeitura. Para te ter uma ideia, para você saber, e o Sérgio sabe, a maioria das escolas para criança, creche, são terceirizadas. A maioria dos postos de saúde da cidade são ou da Santa Casa, ou do Hospital Vila Nova, ou seja, são terceirizados. Então, tu acaba ajudando essas entidades e, ao mesmo tempo, ajudando a comunidade. Aquilo que nós podia dar lá para a comunidade, nós estamos dando para o posto de saúde que é da comunidade. Vai ter mais médicos, vai ter melhoria, às vezes não tem nenhum ar-condicionado, nenhum ventilador, está lá na vila tirado, o prédio totalmente quebrado. Então, as emendas impositivas que nós damos, por exemplo, nós podemos botar em áreas públicas. Eu botei, por exemplo, 15 academias nas praças, para as pessoas fazerem ginástica. Então, tu entrega ou para o próprio erário público, para o executivo, ou entrega para a comunidade, desde que tenha, até para ter esse regramento foi muito fundamental. Senão ia ser uma situação difícil. Tu daria até para entidade que nem sei. Tu acabaria dando para pessoas. Tá? E assim não. A entidade pode, ela tem que estar tudo direitinho, 50%, portanto, da saúde. Eu ajudo a Santa Casa, ajudo o Hospital Vila Nova, ajudo vários postos de saúde. Essa é a saúde, que é dirigida pela maioria de empresas como hospitais já consagrados, consolidados na capital, que fazem um belo trabalho. Sem eles, a prefeitura não poderia fazer. Aí vou para as creches para crianças, que está faltando. Uma, inclusive, ali na Vila Cruzeiro, esse dinheiro vai para ela ampliar sua capacidade. Mais 40 crianças. Só para dar uma ideia. Tem parceria com a prefeitura. Quer dizer, fiscalizado pela prefeitura e por nós. Ou seja, não deu problema até hoje, porque ele fica bem definido. O orçamento do município, nós só grifamos ali. Destina. De que 40, 20, 30, 50, mais, é para a entidade X. Aprovado no orçamento do município e fiscalizado. Então, eu acho que foi uma boa ideia. É diferente de uma emenda federal. Você imagina lá em Brasília, tu destinar lá para uma cidade, lá no São Borja, minha terra, 600 quilômetros da capital. Tá? Como é que ela chega lá? Tá? Então, aí eu não vou dizer que lá tem safadeza, não, mas ela tem que chegar bem, ela tem que ter uma fiscalização de qual governo. Tá? Por que não deu certo aquelas UPAs grandes que o governo federal, vários aí, destinaram para o estado do Rio Grande do Sul, para a cidade?
porque a ideia era muito boa, e é muito boa. Só que quando chegava no município, o município tinha que pagar os médicos, pagar tudo, então, ficava muito caro para o município. Só que deixaram construir. Tem centenas dessas pelo país parado. Não foi porque faltou dinheiro, é porque o município, muitas vezes, eu não quero isso, eu não tenho condições de pagar os médicos que eu tenho que contratar. E eu não tenho como colocar todos os móveis para dentro, eu não tenho como botar enfermeira, botar tudo. Não, o município não consegue. Tudo é ele que tem que pagar. Então, são coisas assim que tu tem que... E é bom explicar isso aí. Aqui em Porto Alegre, deu. Nós mudamos o processo, fez ter aqueles penduricalhos, 5 para um, 5 para outro. A gente começou a levantar um pouquinho o valor para diminuir a quantidade de entidades, mas selecioná-las. Isso vai obrigar com que... Pode acontecer. Sim, porque as eu entidades... dar uma emenda para uma e tu também dá uma emenda para a mesma. Sim. Assim ele vai... Olha, difundir melhor. Exato, que é o objetivo. Ampliar mais a capacidade de comprometimento com essa. E esses são os problemas sérios. Eu falei aqui, por exemplo, saúde, educação. É o grande problema nosso. Não é só de Porto Alegre, do Brasil. Tá? Claro. E para isso nós temos que ajudar e fiscalizar. Não adianta eu dar emenda. Eu dou a emenda, mas eu vou lá. Tá? Para ver o que vai... E se tem desse caso... Eu dei 100 mil para uma creche ali na Vila Cruzeiro. Tá? Para ampliar. Que é o que mais falta na cidade, são vagas para a creche. Então, eu entendi que seria bom, e o valor 100, no meu entender, é alto, já que os outros eu dou 20, 30, 10, mas nesse caso específico, esse eu tenho que dar 100, porque são mais em torno de 40 crianças que, se Deus quiser, o ano que vem, vai estar na escola. Que maravilha. Então, essa é uma emenda produtiva e bem orientada. E isso aí o senhor recebe? O senhor é solicitado pela comunidade, assim, que comenta? Sim, não temos para dar tudo. Por isso são 36 vereadores, cada um dá um pouco para um. Claro. Eu até peço que não dê para o mesmo para crescer o bolo, né? Sim. Porque todos têm oportunidade de gasto. Sim. Mas a prefeitura vai lá, fiscaliza a obra, né? A responsabilidade toda é da prefeitura. Nós só encaminhamos e fiscalizamos a aplicação desse dinheiro, como a prefeitura. Mas está no orçamento e esse planejamento e essa construção é a prefeitura que fiscaliza para não haver despesa a mais ou a menos ou que não dê para fazer aquela obra. Mas, vereador, como os vereadores podem colaborar com os outros poderes? Bom, dá para colaborar sim, só que cada um com a sua competência, a sua prerrogativa. Né? Mas tudo que tiver mais harmonias ajuda. Né? Quando um poder se junta ao outro para auxiliar a sociedade, é muito melhor. O brabo é um puxa para um lado, outro puxa para outro, e a sociedade não resolve seus problemas. Então, às vezes, tem que ter cuidado para não atropelar. Cada um na sua. Legislativo é legislativo, judiciário é judiciário. O grande problema do Brasil hoje é que ninguém sabe quem é que manda. Mas todo mundo sabe quem é que manda. Sim, tá? sim. Agora eu estou vendo aí alguns parlamentares, seja deputado federal como senador, começando a levantar a voz. Olha, nós temos aqui isso aí, Supremo, é prioridade nossa. Tá. É nós que temos que fazer. O grande problema do Brasil foi que a Câmara Federal e o Senado não fizeram e o Judiciário fez. Já que eles não vão fazer, nós vamos fazer. Foi tomando conta. Agora parece que estão tentando aí, né? E o outro detalhe, tem mais o Executivo, né? Que às vezes que atropela o Legislativo e nós sabemos como, né? Lá é com emendas parlamentares, altíssimos valores, né? Que vem para as suas comunidades. Não é bem atropelar, né, vereador? Tem um verbo aí, né? Então, pior auxilia, sim, né? Sim. Então, esse é o detalhe. A política, o grande problema da política, eu considero, é que, em média, os poderes não são independentes. Tá? Assim como se diz, independente e harmônicos. Né? Não existe. Aqui Atualmente, no Brasil, há muito tempo não existe. Né? O Executivo manda e, quando não manda, o Judiciário manda. Tá? E aí entrou a mídia, que tem a sua parcela também, porque ela acaba... Agora, essa semana, eu vi aí que o governo Lula vai dar 200 milhões para a mídia para tentar convencer de que está fazendo um governo bom, já que as pesquisas deram em baixa, em queda, e, consequentemente, dizendo que o governo não soube se comunicar. Ou seja, vai comprar a imprensa não vai dar popularidade.
Mas eu considero que nós, né, aí eu me considero uma pessoa normal, não tiro o político da jogada. Né? Quando a gente vai olhar um noticiário, a gente olha as notícias e nós analisamos a notícia. Nos vende aquele peixe, mas nós temos que valorizar aquele peixe. Isso é verdade? Se tem dúvida, vai procurar. Agora, não pode a gente estar achando que a empresa tal fez isso, fez aquilo, sem ter que saber. Então, eu acho que a imprensa é um grande poder no Brasil, tá? É que nós não vivemos sem ela, mas tem que ter um ambiente de respeito. Quarto poder, não? Exato. Não, eu acho que não. Às vezes é primeiro. Primeiro, Hoje está em segundo, mas muitas vezes foi primeiro. O primeiro eu acho que é o judiciário e depois a empresa. Exatamente. Aí vem o executivo e vem quer dizer, o parlamento ficou fragilizado pelo que eu disse aquilo anteriormente. Sim. O deputado federal, 513, e os senadores, 81, perderam a sua legitimidade, suas prerrogativas, por culpa deles. Decisão de fazer leis lá no parlamento. Tomar decisão no parlamento. Deixou os governos começar a fazer. Já que eles não fazem, nós vamos fazer. Aí o judiciário, já que eles não fazem, também nós vamos fazer. Claro. Agora há um pequeno confronto aí, mas não adianta. Vem aquelas emendas lá e termina com qualquer tipo de questionamento. Esse é o mal da política, né? Eu falo isso com a maior tranquilidade. O Zimno sabe, o Sérgio sabe. Eu sou da base do Melo. Eu votei contra aumento dos vereadores e contra aumento do prefeito. Toda a minha história, eu fui para a política e tem uma coisa que eu cumpro religiosamente. Nunca votei aumento de impostos. Deputado ICMS nunca votei. E IPTU nunca votei, porque isso penaliza o cidadão, penaliza quem tem comércio, quem tem indústria, gera emprego, isso tira a geração de emprego. Hoje o governo está dizendo que vai ter superávit. Está comemorando superávit. Mas de onde vem esse superávit? A inflação está subindo. O governo federal? O governo federal. Superávit, mas o não tinha um déficit. O maior superávit, não. Eles estão buscando o plano zero lá de dívida, só que esse é o detalhe. Então, hoje está divulgando que vai ser um dos maiores superávites da história do Brasil. Da onde vem esse dinheiro? Do bolso do contribuinte, do imposto. Do contribuinte. Claro. Entende? Então, eu tenho duas teses que eu aprendi na vida. Eu não sou contra a privatização, Sim. mas tem privatizações e privatizações. Claro. Então, a gente tem que ter cuidado. Por exemplo, aqui no estado fizeram privatização da Corsã. Aí tu vai ver que um grande diretor que estava no governo, quando fez a privatização, estava lá na privatização. Abandonou uma carreira muito grande, forte, e foi lá para o outro lado. Isso é uma privatização correta? Entendeu? Fizemos da CE. Não deu certo até agora. Porque todo mundo... A CE foi para pegar dinheiro para arrumar o caixa ou sanar alguns problemas de caixa. Mas trouxe outro problema para o cidadão, que vai ter que pagar mais imposto agora. Dia 1º vai ter que pagar mais imposto. E tem uma CPI na Câmara agora da CE Equatorial. Isso. Só que a CPI lá, o objetivo da situação oposição é o mesmo. Só que vai ser desvirtuado, já está sendo desvirtuado, vai entrar para o lado político, é o ano eleitoral. Sim. Tá? Então, o grande problema da política é que muitos políticos querem aparecer. Eu quero estar naquela CPI, porque eu vou dizer isso, vou dizer aquilo. Só que a pior coisa que tem política é quando CPI fracassa. Sim. Não resolve nada, não indicia ninguém. Modéstia à parte, eu tive o privilégio de participar daquela CPI do Detran, que foi a única que deu certo no Rio Grande do Sul. Teve gente presa, gente condenada. Tá? Isso é satisfação de a gente ver as coisas ser feito. É verdade. O que não pode é tu estar toda hora criando CPI, mas CPI para quê? Aí demora 6 meses para fazer um relatório, chega lá o relatório, eu acho que é, parece que é, e fica, ou seja, ou indicia alguém que é inocente, muitas vezes.
Não pode, Por falta de não pode comprometimento. denúncia genérica, né? Tem que Exatamente. ser denúncia. Então, eu acho que tem que ter cuidado, porque é o seguinte, eu sempre aprendi o seguinte, tu tem dúvida, manda para o Ministério Público ou para o Tribunal de Contas. Esses são os órgãos competentes para o Tribunal de Contas, né? Tem alguma dúvida, manda lá no Tribunal de Contas e vai examinar. Lógico. Tá? Agora, a Câmara não tem prerrogativo para punir. Sim, Tá? é verdade. Mas, nesse momento de elaborar esse plano para mandar para o Ministério Público ou para o Tribunal de Contas, uma coisa viável, uma coisa correta, com seriedade, tu acaba fazendo politicagem. E aí o político perde a sua autonomia e a sua autoridade. Vereador, recentemente, aproveitando aí a janela eleitoral, né, o senhor deixou e trocou a legenda eleitoral. Né? O senhor poderia falar um pouco sobre isso aí? Motivações, expectativas? Sim. O que motivou essa? Não, realmente, as pessoas estranham que eu fui um partido menor. Tá? Saí de um grande partido e fui um partido menor que está em crescimento. Fui para a cidadania da deputada Anne Ortiz, gosto muito do trabalho dela. Ela também não vota aumento de impostos, fecha comigo, a gente tem conversado. Acho que tem futuro e eu, com a minha experiência, quero estar ao lado de alguém que tenha futuro, que eu possa dar a guarida, que eu possa sustentar, que eu possa, por que não, orientar naqueles momentos mais difíceis. Então, sempre gostei do trabalho dela e estou junto com ela. Abri mão, portanto, de um grande partido para um partido menor. Tá? Mas todo mundo sabe que eu tive alguns problemas no PP anteriormente. Tá? E o que mais fez eu refletir para sair foi que eu não fui colocado, fui o único vereador da capital que não foi colocado na televisão num plano do governo, num plano do partido. Por quê? As duas mulheres foram e o homem Cassiano não foi. Se fosse ao contrário, como seria? É verdade. Não entrei na justiça, que poderia, até pedia meu afastamento pela injustiça e por uma... Sim, justa causa, né? No direito eleitoral. Mas não, aguardei a janela. A janela é para isso. Sim. Então, muita gente entra porque gosta do partido, outros saem porque não gostam mais do partido, porque não se comprometeu a fazer aquilo que estava estabelecido. Tem um estatuto, o partido tem, muitos não cumprem. Tá? Mas quando nós não cumprimos, expulsa o parlamentar. Sim, Então, eu sempre tive a minha opinião. Confesso para vocês com a maior tranquilidade. Se tivesse eleição avulsa, eu ia avulso. Tá? Porque tem certas coisas que o parlamentar não pode perder. A sua autonomia e aquilo que sempre pensou como fazer política. Tá? E eu, modéstia à parte, fiz a política sempre certa. Não agradei todo mundo, porque político não tem que agradar todo mundo. Ele tem que ter opinião. Modéstia à parte, eu tenho opinião. Tá? E eu sempre me preparei para isso. Toda atividade que eu fiz, seja como atleta, como treinador, como radialista, como vereador, deputado, eu fui preparado. Eu volto a frisar para vocês, a maioria do político não sabe a regra do jogo. Ele não quer aprender, ele não quer ler qual as prerrogativas dele. Tu sabe que tem, na casa tem o regimento interno. Eles não leem nem o regimento muitas vezes. Às vezes lá tem o que eu posso fazer? Para aí, vai ler o regimento, meu filho. Tá? Então é o que eu digo. O político vem do meio da sociedade, não vem de Marte. Então eu fiz uma escolha, estar ao lado de uma jovem parlamentar que entendo seja correta, tem as causas muito semelhantes à minha. E muita gente diz que a gente vai para um partido grande para pegar dinheiro, eu estou fazendo ao contrário. Eu estou indo a um partido pequeno que tem muito pouco dinheiro e, consequentemente, vai me ajudar muito pouco, mas acredito que a minha causa ali é maior do que o dinheiro. Eu vou continuar tendo a minha autonomia. Tu sabe que muitas vezes tu tem 2, 3, 4, 5 parlamentares junto contigo, cada um pensa uma coisa. E eles não se acertam. É verdade. Aí entra inveja, o fulano não quer me apoiar, fica naquela disputa. Né? Então, naturalmente, eu estarei sozinho, mas sozinho e contente de estar num partido que é menor, mas que tem junto comigo uma deputada federal que faz um trabalho maravilhoso para o povo do Rio Grande do Sul. Então,
vou com muita satisfação, revigorado cada vez mais, para fazer um bom trabalho. Que ótimo. E, Cassiá, conta para nós, quem é o cidadão Cassiá Carpes? O cidadão Cassiá Carpes, ele não tem muitas amizades. Me criei assim, mas não abro mão dos meus princípios. Tá? Ou seja, eu fiz a minha vida lutando. Muita gente, ganhou dinheiro no futebol. Sim, mas tem que vencer. Tem que ser bom. Tá? Modéstia à parte, onde eu passei, se eu não fui o líder, eu fui um dos líderes. Na política, me considero que o mais importante na política é tu ter respeito dos teus colegas. Seja de oposição ou de situação. Ou seja, aquela palavra que tu tem que dar na hora certa e decidir o voto na hora certa. Tá? Vou citar um caso para vocês. Eu estava na mesa. Me botaram achando que eu não ia votar. Isso tem também, né? Sim. Tô de presidente na hora que não era para mim estar ali. Ao pensamento de um lado e de outro. E a eleição, não essa última que aí venceu o aumento dos vereadores e do prefeito, do prefeito. Na outra anterior, eu fui o voto de Minerva. Deu empate. E é difícil dar empate, Sérgio. Muito difícil. E eu estou comandando dar empate. A oposição pensava que eu ia votar a favor da situação a qual eu era, e sou até hoje. E a situação, temos ralado, o Cassiá vai votar contra. E eu dei o voto contra e não deixei de aumento. Então, tem coisa que a gente tem que bancar na vida. Eu banco, eu tenho opinião, tá? Não sou inteligente, mas eu tenho que ter opinião. As pessoas têm que ter opinião. Opinião te fortalece, tu erra, acerta, tal. É o ser humano. Mas eu considero que eu sou muito obstinado a acertar. Eu não gosto de errar. E tem uma coisa que eu aprendi, desculpa o termo, eu gosto de mandar. Às vezes posso não ser o líder adequado, porque é muito difícil ser líder para comandar desorganizados e desleixados. Eu nunca quis ser presidente da Câmara e ganhava a eleição. Pelo meu perfil. Eu fui vice da Assembleia, tá? Mas nunca quis disputar nem executivo. Porque tem uns teimosos que querem disputar, porque acham que é isso, aquilo. Digo, não, eu não tenho perfil. Sabe por que eu não tenho perfil? Se o partido X, que eu conheço todo mundo, muitos eu fui buscar no banheiro para votar. Se eu me apresentar o nome do João lá, eu digo, esse João não quero. Como prefeito, não quero. Como prefeito? Como é que o senhor... Não, eu conheço ele, não dá. Porque é isso, isso. Aí bota o José, isso também não dá. E aí? Resumindo, eu não vou querer ninguém, eles vão me derrubar. Então, esse é o Cassiá. Esse é o perfil. Entende? Eu tenho que cuidar do meu patrimônio. Meu patrimônio ético, moral, de caráter. As pessoas não são obrigadas a gostar de mim. Até hoje elas têm dificuldade de dizer o Cassiá é gremista ou é colorado? Porque esse é o meu perfil. Torcedor é quem bota a bandeira, bota a camisa e vai para o campo. Eu nunca fui. No futebol eu fui forjado não perdendo para a dupla Grenal. Vocês entenderam o que é querer ganhar, né? Sim. Paulo Sérgio mexe comigo, Paulo Sérgio da Pampa. Eu vi o Cassiá chorando em Cachoeiro do Sul como perdeu o jogo. Pois é, hoje não choram mais. Então eu não gosto de perder. Tá? Mas não faço nada além daquilo que é a minha capacidade para sacanear alguém. Não, isso não. Eu tenho caráter. Eu defendo aquele que é meu amigo desde que ele seja correto. Não banco ninguém. Mas não gosto do falcatrua junto comigo. E falcatrua tem em todas as atividades. Nós temos que saber. Então, esse é o Cassiá. Desconfiado, não é muito de conversa, mas se quiser alguma coisa dele, tem que ser correto como ele. Então, eu me sinto correto. Eu exijo até demais de mim. Sou meio perfeccionista.
mas às vezes ser perfeccionista demais paga caro. Porque as pessoas não querem o perfeccionismo. As pessoas não querem. Tá? Então, eu acho que eu sou esse. Por isso que eu tenho uma parcela minha. Né? Nós confiamos no Cassiano. Nós vamos votar no Cassiano porque nós confiamos, conhecemos a sua história, sua trajetória, e quem não tem trajetória não tem futuro. Então, esse é o Cassiano. Maravilha. Muito bem. Bom, Cassiano, eu queria deixar aqui registrado um profundo agradecimento pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Quero dar um testemunho aqui que nesses meus mais de 40 anos de bastidores da política, né, principalmente aqui em Porto Alegre, a gente conviveu com o joio e com o trigo, né? Mas sem dúvida. E a gente, ali nos bastidores, não tem como não identificar o joio e o trigo, né? E com certeza tu é um trigo de primeira linha. Sim. E eu quero te agradeço. dizer que eu tenho o maior respeito pelo teu trabalho e que será cada Como vez... quem diz, não agrado a todos, mas eu tenho que fazer o meu trabalho. É isso aí. Na verdade, tu tem sempre uma postura firme, correta, né? Mostrando ética, Eu caráter. agradeço. E a gente sempre vislumbrou isso nos bastidores de quem... O pai da gente se anda na rua de cabeça erguida. Isso Tu aí. não deve nada para ninguém. Isso aí. É verdade. Então, eu quero deixar registrado o meu profundo agradecimento e quero ver se, quem sabe, vamos Uma coisa, voltar... Sim. Fala. Nunca em casa nós falamos para os nossos filhos, que é um casal, que eles deviam não fumar. Que eu nunca fumei, minha esposa nunca fumou. Nunca falamos algumas coisas para eles, mas eles fizeram. Entendeu? Claro. Os pais têm que dar exemplo. Exemplo, é isso aí. Quem não dá exemplo não tem um bom filho. E uma O boa exemplo filha. arrasta, né? Exatamente. É isso aí. Tá? Que maravilha. De qualquer forma, esperamos aí, numa breve oportunidade aí, voltar a conversar contigo aí, talvez por algum Vem assunto. o pleito aí, a gente até ajudar Isso. vocês naquilo que possa, antes da eleição, é claro, Claro. né? Sim, sim. Falar um pouco dos outros, né? É, exatamente. Falar sobre o pleito para prefeito. Isso. Ah, Vamos não, falar não, um quero pouco estar mais junto aí. com você, não tem problema. Vamos te Ótimo. chamar de novo para Às vezes até eu mexo com... Tem muitos amigos da imprensa. Vocês têm que entender algumas coisas assim, ó. Numa eleição tem aquela apuração lá, né? Sim. Aí o cara lá tem boa intenção, o repórter, mas ele falta um pouquinho de coisa. Quando chega na reta final, tá sobrando uma vaga. Quem vai pegar? Tá a briga de ti e dela. Tá, mas aonde que faltam os votos? Qual é a região da cidade? O cara já tem que estar sabendo. Aí, para ele ter aquilo assim, ó. Da onde que falta? Zona Sul? Então já sei quem ganhou. Exatamente. verdade. Tem que conhecer. São coisas que tu aprende com a vida. É verdade. Sim. Ver o processo eleitoral, ver as urnas de onde que estão vindo, a sessão, a zonal. Tu tem que conhecer tudo o processo. Volta a frisar, a maioria do político não cuida desses detalhes. Não cuida. Ah. Infelizmente, né? Que são importantes. Te agradeço muito a participação, agradeço. Cássia. Adorei te E com conhecer vocês. pessoalmente. E vamos trazer teu filho também aqui, né, Cássia? Daí vamos fazer a dinastia. Ele é bom. É outra área, eu não me meto da dele, não se mete na minha, mas ele é bom. A dinastia Carpias. Muito legal, muito obrigada mesmo. Um grande abraço a vocês, obrigado pela oportunidade e sempre à disposição. Obrigada. Pessoal, obrigada pela companhia de vocês. E se vocês estiveram com a gente até esse momento no episódio, está na hora de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Também nos sigam nas nossas redes sociais e até semana que vem. Muito obrigada. Podcast Bastidores da Vitória, semanalmente trazendo convidados com as mais diversas especialidades e experiências, preocupados com a cidadania e com os destinos do Brasil. Vitória Consultoria, inovando pela liberdade. Bom dia, boa tarde, boa noite e até semana que vem, Lideranças do Brasil.